Aí eu tenho saudade do tempo que eu disputava eleições com o PSDB. Fernando com Henrique? Serra, com Alckmin, com o Fernando Henrique Cardoso. Sabe, na primeira eleição que eu participei, era Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Afif Domingos, Mário Covas, Roberto Freire, sabe? Era assim. E mais o homem da democracia cristã. Você está lembrado disso também? Eu preciso começar aqui, tá? Falando do vídeo de um dos maiores idiotas da nação, que não se dá palco pra um bobo desses, mas eu vou dar. Porque esse é um dos maiores bobos que existem, tá? Preciso responder Caio Coppola, tá? Um homem que foi vilipendiado por Kim Kataguiri. Ele participou de um debate com o Kim em que ele tinha que fazer defesa do governo Bolsonaro. Ele apanhou tanto que ele desapareceu por 2 anos. Ele foi fazer, sei lá, vender hotel fazenda por aí. Ele ficava vendendo na internet turismo. Ele virou influencer de turismo. E agora ele é um influencer bolsonarista. O Caio Coppola é péssimo, tá? Conheço ele. Uma vez eu tive uma reunião com ele. Ele falou: olha, Renan, eu não leio livros, tá? Porque eu gosto de só mostrar pra... Ele gosta de fingir que ele é inteligente. O Caio Coppola não é inteligente. O Caio Coppola é preguiçoso, vendido e burro, tá? Ele é preguiçoso, vendido e burro. Então vamos ouvir aqui ele justificando porque o Flávio não vai no debate. Uma das coisas mais patéticas que você já viu, tá, em redes sociais. Preparem-se, é agora. Você acha certo o Flávio faltar ao debate? Sim, eu vou além. Se quiser vencer o Lula no segundo turno, é necessário que o Flávio não compareça aos debates do primeiro turno. Essa é uma questão, por um lado, matemática e, por outro, psicossocial. Não tem nada a ver. Ele bota umas palavras pra parecer que... Coppola, você não é inteligente. Para. Você só tá sendo colocado como um influencer vassalo, falando qualquer coisa pra ajudar o candidato que, de alguma maneira, não sei se você tá recebendo... Às vezes ele não recebe diretamente, às vezes puxar saco do cara ajuda as redes sociais dele. Então ele recebe indiretamente, que é o que acontece com muito pelego. Vamos lá. Um candidato, mas sim com o comportamento do eleitor. E se você por um instante acreditou que o Flávio faltou ao debate porque tem medo de debater, eu sinto lhe informar... Não faz essa risadinha, Caio Coppola. Ele tem medo de debater. O último debate que ele compareceu foi pra Prefeitura do Rio, ele desmaiou. Ele tentou me tirar de todos os debates. Ele viu que eu estava lá presente e ele não foi. Ele sabe que eu estou presente no ambiente, ele não vai. Ele tinha a sabatina da G4, e veja, a sabatina do G4, era o G4 antagonista, era para um grupo empresarial, o G4, que formalmente apoia ele. Tá? O G4 chegou a fazer uma postagem, eles apagaram depois no Instagram, chamando o Flávio Bolsonaro de gênio indomável. O Thales Gomes declara voto no Flávio Bolsonaro. E mesmo assim ele não foi. Teve vários eventos agora e sabatinas que teve com o setor de serviço, setor de comércio, que quando ele sabe que eu estou presente, e não é nem que eu vou fazer um debate, eu só estarei presente no ambiente, ele não vai. É óbvio que o Flávio é medroso. Ele é o Flávio medroso não porque é uma estratégia psicossocial, é porque ele é envolvido em escândalo de corrupção. Pô, não tem muita... Ele é envolvido em escândalos, no plural, de corrupção. Vamos lá, dá o play. Foi manipulado a pensar dessa forma. E eu espero honestamente que você repense a sua opinião depois desses... Ele ainda tem essas coisas. Vou fazer meu gestual para parecer que eu sou inteligente. Você não é inteligente, Caio Coppola. Você é burro. Vamos lá. Esclarecimentos que não tem nada a ver com paixão política, mas com ciência, estatística e psicologia. Bom, vamos aos números. Segundo o agregador de pesquisas Polling Data, acabei de conferir aqui, a vantagem do Lula sobre o Flávio no primeiro turno é de 4 pontos. E no segundo turno é de apenas 1 ponto, 1%. 46 Lula, 45 Não é vantagem de 1 ponto. Não é vantagem de 1 ponto. E não é assim que você mede. A eleição tá começando agora e a rejeição do Flávio Bolsonaro ela é mais alta do que a do Lula. O que o Flávio tem hoje é recall. E o que o Flávio precisa agora, na verdade que é o que o Lula precisa agora, é manutenção do status atual e aumento da rejeição do Flávio, na comparação com a rejeição do Lula. Como todo incumbente, quando ele vai para a reeleição, ele diminui a sua rejeição às vésperas da eleição, porque ele faz fartos investimentos, não só em marketing, mas ele usa a estrutura e a máquina pública para fazer compra de votos, e isso diminui lentamente a rejeição. A tendência de diminuição da rejeição do Lula é aumento da rejeição do Flávio. Isso é o básico. Aí o cara quer ficar mostrando que é um especialista. Não é, você tá sendo burro. Vamos lá. Ou seja, essa disputa ela tá empatada com o Flávio em viés de alta. Mas agora que vem a parte interessante. No primeiro turno, os 4 candidatos da direita atrás do Flávio, já incluindo o Pablo Marçal, eles somam 15 você pontos. Vê? Assim, ele tenta incluir o Pablo. Pablo Marçal não é candidato a nada. Nunca foi candidato a nada. E ele é tão burro. Caio Coppola, você é tão burro
Que você sabe que se o Pablo Marçal fosse mantido até na urna até o fim, os votos dele não contariam. E aí, os votos dele não iam contar, portanto, as proporções iam ser alteradas e o Lula venceria no primeiro turno. Você é tão burro. O problema do cálculo é que ele é burro. O voto de alguém que está inelegível, ele não é computado. Tanto que a coisa que o Lula mais adoraria é um cara inelegível concorrer a presidente. Precisa entender, por que a gente não solta, sei lá, o Arthur candidato ao governador? Porque se o Arthur concorre pro governo, de qualquer coisa, os votos do Arthur que está inelegível não computariam. Por mais que ele aparecesse na urna, não computariam. Ele não entra na conta. Aí você pode distorcer as coisas e eventualmente eleger um adversário no primeiro turno. Pô, cara, mas é meio óbvio isso. O cara quer ser comentarista de política e não entende. Vamos lá. As pesquisas mostram aí com pequenas variações. No segundo turno, só metade desses votos migra pro Flávio. 1/4 vai pro Lula e 1/4 vira branco ou nulo. E aí que tá o ponto de atenção para a campanha do Flávio. Para continuar competitivo, ele não pode aumentar a sua rejeição entre os eleitores de primeiro turno da direita. Então, a questão é que se o Flávio está atrás do Lula e ele não consegue capturar nem metade direito dos eleitores dos demais candidatos que estão concorrendo, veja, a situação dele é desesperadora. Então você deveria estar procurando outros candidatos para se apoiar, se o seu objetivo, como um fresco, é apoiar o antipetismo, certo? Mas se você não é antipetista, você é bolsonarista, e você sabe muito bem, se você fosse comentarista político, minimamente sério, que a trajetória de rejeição do Flávio é uma trajetória de ascensão, porque está previsto uma série de ataques, que o Flávio está sendo guardado para receber esses ataques. Se você fosse comentarista político, que trabalha numa emissora, que trabalha com fontes, que checa o que está acontecendo em Brasília, que checa as estratégias da campanha, você saberia disso. Mas é difícil, né, cara? Assim, ele está tentando manipular as pessoas, mas vamos lá. Essas pessoas, elas já criaram uma conexão emocional com os outros candidatos. Elas já se identificam com eles. Em outras palavras, quando você antagoniza, quando você contradita, quando você critica, quando você humilha, quando você debocha dessas candidaturas menores, os seus eleitores se sentem atacados na sua própria identidade. Não, mas você não precisa debochar. O Caio Coppola, sujeito de baixo QI, entenda uma coisa, eu chamei o Flávio pra fazer uns debates, assim, ó, eu não vou te xingar, não vou falar do seu escândalo de corrupção, eu dou o dobro do seu tempo. Só pra falar de proposta. Eu dava o dobro do tempo e não atacaria ele. Ele poderia me convencer e convencer os meus eleitores de que, não, pô, o Flávio é mais inteligente, o Flávio é mais capaz. A estratégia de você atacar o adversário político no debate é uma das estratégias válidas. Ontem houve um debate. Nem o Cury deu uma... Né, mas eu fui educado com o Cury também foi educado comigo, o Caiado também foi, pronto. Não necessariamente você precisa ser agressivo com o outro. O Flávio pode adotar uma estratégia de não ser agressivo. Agora, é uma falta de respeito, primeiro, com o próprio eleitor, ele não levar suas supostas ideias para confronto. Isso é meio óbvio. Vamos lá. Defender a sua percepção de identidade com unhas e dentes. Portanto, se o Flávio debater ou discutir com os demais candidatos do mesmo espectro político, o único resultado possível dessa interação é ele aumentar a sua rejeição. Não, então o que o Flávio esse gênio da comunicação está querendo dizer é: candidatos que estão participando de eleições e precisam ir ao segundo turno não podem participar nenhuma vez de debate, porque há a presença de pessoas do próprio campo e logo eles vão reduzir a captura dos votos. É mentira. Então não teria, por exemplo, na campanha de 2018, o Bolsonaro estava com uma estratégia de tentar captar o voto de todo mundo, isso antes da facada já, para tentar falar que ia ganhar no primeiro turno, para tentar ganhar uma arrancada. Se você vai nos debates, você pode fazer um esvaziamento de candidaturas, ganhar momento e crescer. Meio óbvio. Se você é bom, você cresce. Se você é capaz de falar, você cresce. Você usa aquele palco para isso. Nada nos diz, que é uma estratégia errada comparecer nos debates, e aí há um outro elemento, que é um elemento democrático e moral. Nada nos diz que é correto uma pessoa que se propõe a ser líder de um país não comparecer a um debate. O que esse cara tá defendendo aí é, não compareça, fuja do debate, não fale, porque é melhor... É isso que virou o bolsonarismo. É um bando de covarde picareta. Aí bota esse rapaz, que é um picareta, pra ficar falando essas coisas aí em rede nacional. Olha só que inteligente, psicossocial. Vai plantar batata, brother. Você é péssimo. Olha isso, vamos lá.
que ele vai precisar conquistar no segundo turno. Então é assim que a gente chega à conclusão que acidente de Mentex ainda. Olha só, acho que a gente vai precisar com esse texto de chat GPT aí. Pelo amor de Deus, vamos lá. Informado por fatos e números, do público desinformado por narrativa e propaganda. O Flávio não faltou ao debate porque ele não quer ser atacado. O Flávio faltou ao debate porque ele não pode atacar. O seu único mentira, meus amigos, isso é mentira. O Flávio, como senador, nunca fez nenhum confronto contra ninguém, nunca defendeu de maneira apaixonada nenhum tema. O Flávio tá fazendo negócios em Brasília. Quando ele era deputado estadual, ele nunca fez confronto nenhum. O Flávio não gosta de ser atacado e não ataca ninguém porque o Flávio tá lá pra fazer negócio. Não tem nada disso. O Flávio tá lá pra fazer negócio, pra ganhar dinheiro. O Flávio passou a vida dele ganhando dinheiro na política. O primeiro emprego do Flávio Bolsonaro foi ser funcionário fantasma. Logo em seguida ele ganha pra deputado estadual com o apoio do pai. Lá ele faz rachadinha no gabinete. É isso que o Flávio fez. Dá o play, Rizzo. Nessa corrida é o Lula, e é só com o Lula que o Flávio deve antagonizar se ele quer tirar o PT da cena do crime. Não é isso, pessoal. Se você gosta desse... tirar o PT, você é um antipetista. Não é. O Lula só vence as eleições se no segundo turno tivermos Flávio Bolsonaro. É só isso. É só isso que interessa a ele. Esse Caio Coppola é um enganador. É um enganador, é um mentiroso profissional. Profissional não, porque é burro, então é um mentiroso amador que infelizmente é levado a sério por tias do Zap que são enganadas há anos por essa turma. Não cai na conversa desse chongo. Vamos lá, próximo. Eu tenho saudade do tempo que eu disputava eleições com o PSDB. Fernando com Henrique? Serra, com Alckmin, com o Fernando Henrique Cardoso. A primeira eleição que eu participei era Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Afif Domingos, Mário Covas, Roberto Freire, sabe? Era assim. E mais o homem da democracia cristã. Você está lembrado disso também. Foi piorando o quadro. Hoje, se você comparar a disputa de hoje com a disputa daquele tempo, você percebe que diminuiu a importância dos políticos que disputam a eleição. Diminuiu. Tem gente que acha que pode ser candidato por causa da internet. Tem gente que acha que brincar na internet ou lacrar a internet dá ele o direito de ser presidente da República. Deixa eu comentar, ele tá falando de mim, tá? O argumento do Guilherme Boulos, acho que 1 mês, 2 meses atrás, é que o Lula não iria nos debates porque ele ia ficar tomando lacrada do Renan. O Boulos é porta-voz, acho que é secretário do governo Lula, secretário-geral no governo Lula. Ele é coordenador de campanha? Então, um dos coordenadores de campanha do Lula falou isso, que é o Guilherme Boulos. E aí o Lula tá repetindo isso, porque um dos motivos do Lula não ir a debate era a minha presença. Lula, eu não sou credenciado a estar no debates porque eu lacro na internet. Eu era um cara, assim, eu tenho redes sociais muito menores do que as suas. Qual o sentido disso? Você é um cara maior em redes sociais do que eu. Você tem muito mais seguidores em todas as redes sociais, Lula. Eu estou credenciado porque eu sou um líder político. Eu sou um líder político que surge para o Brasil em 2013. Em 2013 eu dou minha primeira entrevista. Em 2014 eu fundo o MBL. Em 2015 eu organizo as maiores manifestações da nossa história. Em 2016 eu derrubo o governo da Dilma Rousseff. Em 17, 18 ajudo através das ruas a você ser preso. O meu movimento político começa a eleger pessoas, ganha capilaridade nacional. Faço oposição ao governo Bolsonaro. Crio um campo político que é o nem Lula nem Bolsonaro. Fundo um partido político no qual sou presidente. Apresento o maior plano de governo de todos os candidatos. Debato em cadeia nacional, em rede nacional, em todos os lugares do Brasil essas propostas. E isso me qualifica a ser candidato. Você citou nomes aí. O que qualificava o Maluf a ser candidato a qualquer coisa, tirando o fato do Maluf ser rico, corrupto e à época ser da turma da Arena? O que te qualificava? Eu posso falar assim, o Lula é um desqualificado porque ele era um arruaceiro sindicalista que negociava e achacava empresários, como muitos diziam que você fazia, e depois disso botava uma graninha no bolso e enganava o trabalhador. E aí ficou concorrendo sem nunca ter estudado nada, sempre falou que não gostava de ler, nunca leu livro, nunca se qualificou pra porcaria nenhuma. Isso é um reducionismo burro, Lula. Bem burro. Eu não falo em nome dos demais candidatos, não vou fazer propaganda pros demais. Mas eu falo em nome de mim. Mereço estar sim nessa disputa e mereço ganhar de você. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil
Deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.